O som dos talheres, as risadas entrelaçadas com as taças de vinho e o calor tênue das luzes me envolveram assim que entrei no restaurante. Meu casaco ainda carregava o cheiro de casa, canela, sabonete de lavanda e um toque de nostalgia. Caminhei com um sorriso contido, procurando aqueles rostos familiares entre as mesas lotadas. Eu sabia que eles estavam lá. Disseram que seria um jantar íntimo, em família. Eu não fazia ideia do peso que essa palavra teria naquela noite. Parei de andar quando vi a mesa. Uma mesa comprida e linda, cuidadosamente decorada, com flores brancas e velas acesas. E todos os lugares estavam ocupados, todos estavam lá. Meus filhos, seus parceiros, meus netos, lado a lado, rindo como se nada faltasse. E, no entanto, faltava algo, ou melhor, alguém. Não havia uma cadeira para mim. Não havia lugar para a mulher que os viu crescer, que cuidou deles com dedicação, que abriu mão de tanto para estar sempre lá para eles. Por um momento, pensei que talvez tivesse havido um engano, que talvez tivessem posto outra mesa para mim, ou que uma cadeira tivesse sido movida sem querer. Olhei ao redor, em busca de algum gesto dos meus filhos, uma mão levantada para me chamar, um sorriso ao me ver chegar, mas não havia nada, nem um cumprimento, nem um olhar, nem um gesto. Eles me observavam, como se observa alguém que chega sem avisar, como uma presença estranha, que não se encaixa, como se eu tivesse me tornado invisível na minha própria família. O ar começou a ficar pesado. Cada segundo em pé parecia uma eternidade. Minha bolsa pendia do meu braço, como se fosse a única coisa que me ancorava à realidade. Ninguém se mexeu, ninguém disse nada. Apenas o murmúrio do restaurante continuou, alheio ao terremoto que se desenrolava dentro de mim. Senti minhas bochechas esquentarem, meus olhos lacrimejarem. Mas eu não ia chorar, não na frente deles, não naquela mesa onde eu não fui convidado a sentar. Então me lembrei de todas as vezes em que preparei o jantar, antigamente, os natais que eu cozinhava desde o amanhecer, os aniversários em que cada detalhe tinha o meu toque. Lembrei-me de quando eles eram pequenos e me pediam para sentar com eles, para servir mais bolo, para ficar perto deles. Quando esse vínculo foi quebrado? Em que ponto eu deixei de ser o centro das atenções e me tornei uma sombra? Eu não esperava. Ou talvez eu me recusasse a ver por amor. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Uma garçonete se aproximou, talvez percebendo minha confusão. Ela educadamente perguntou se eu precisava de ajuda, se eu estava procurando uma mesa. Senti uma pontada de vergonha e também de dignidade. Apertei os lábios e balancei a cabeça. Naquele momento, uma das minhas noras virou o rosto e olhou para mim. Ela não sorriu. Apenas me observou como alguém avaliando se eu faria uma cena ou sairia em silêncio. Era um olhar frio, como uma porta batendo silenciosamente. Eu entendi. Eles não me queriam ali. Não disse uma palavra, não fiz alarde, não pedi explicações. Porque às vezes o silêncio pesa mais que os gritos. E nesse silêncio, decidi não implorar por carinho. Algo dentro de mim se rompeu. Mas algo também começou a nascer, como se, ao ser excluída por eles, estivessem me empurrando para algo maior, para uma verdade que eu havia me negado por anos. Eu não era valorizada naquela mesa, não era amada como mãe, mas tolerada como um compromisso. E eu não estava mais ali para ser tolerada. Respirei fundo, olhei para baixo, senti o tremor nas mãos. Mesmo assim, forcei-me a permanecer firme. Não ia deixar que me vissem cair. Não naquele dia, não naquele lugar. Já tinha chorado sozinha em casa muitas vezes, tinha me rebaixado tentando me encaixar, tinha perdoado desrespeitos e desprezos que me feriam a alma. Mas desta vez era diferente. Desta vez, tudo estava claro. Não havia mais como justificar o injustificável. Eles escolheram me excluir, e eu escolhi não me humilhar. Virei-me lentamente, com as costas retas, o coração sangrando, mas a alma ardendo intensamente. Caminhei em direção ao centro do restaurante, sem saber exatamente o que faria, mas havia algo dentro de mim que se recusava a sair, sem ser visto, sem ser ouvido,
sem ser ocupado. E então eu o vi. O dono do restaurante, um homem que me conhecia de antes, de quando eu ia lá com meu marido para comemorar aniversários ou com meus filhos, quando eles ainda me chamavam carinhosamente de mãe. E ali, de pé diante dele, com uma voz calma e um olhar que carregava anos de dor, eu disse: "Pode me dar uma mesa para por favor, uma boa mesa. Quero um jantar decente hoje." Ele assentiu, sem perguntar nada. Ele me levou a um lugar lindo e isolado, mas com vista para a sala de estar. E quando me sentei e coloquei minha bolsa na cadeira, entendi tudo. Naquele dia eu não estava apenas excluída, eu estava livre. Houve um tempo em que aqueles jantares eram o centro do meu universo. Prepará-los não era uma obrigação, era a minha maneira de dizer "eu te amo", sem palavras. Desde as primeiras horas da manhã, eu começava a picar legumes, temperá-los pacientemente e assar cada um dos nossos bolos favoritos. Eu adorava ver os rostinhos deles espiando a cozinha, os pequenos correndo entre as cadeiras, e meu marido me dando aquele beijo na bochecha, enquanto experimentava o molho, e me dizendo que ninguém cozinhava como eu. Era exaustivo, sim, mas também era felicidade. Naqueles dias, eu acreditava que o amor que eu semeava estaria sempre comigo. Lembro-me de cada detalhe como se estivesse revivendo. A toalha de mesa florida, que eu só usava em ocasiões especiais, os copos de cristal que herdei da minha mãe, o aroma de peru assando, que pairava por todos os cantos da casa. Minhas mãos se moviam, com habilidade e cuidado, não porque alguém exigisse, mas porque eu queria que tudo fosse perfeito para elas. Cada refeição era um ato de amor, uma promessa silenciosa de que eu estaria lá. Não importava o quão cansada eu estivesse, não importava se alguém notasse. Para mim, estarmos juntos era a coisa mais importante do mundo. Em todos os aniversários, eu ia além do meu dever. Mandava fazer bolos com os personagens favoritos deles, de quando eram crianças, decorava a casa com balões e escrevia cartinhas com mensagens que eles muitas vezes nem liam. Mas eu as fazia mesmo assim, porque gostava de ver os olhinhos deles brilharem por pelo menos um segundo. Eu decorava os pratos favoritos deles. Um preferia arroz doce, outro, pudim de coco. E embora às vezes eu tivesse que fazer 3 sobremesas diferentes para agradar a todos, eu fazia isso com prazer, porque os sorrisos deles eram a minha recompensa. Eu nunca pedia nada em troca, só que eles não se esquecessem de mim. Natal. Aquela época era sagrada para mim. Passei o mês inteiro decorando a casa, procurando os melhores presentes, mesmo com o dinheiro curto, escondendo pequenos detalhes para surpreendê-los. Decorei a mesa com pinhas secas, velas vermelhas e guardanapos dobrados em forma de flores. Deixei cartões com pequenos desejos, abraços longos e músicas que tocávamos todos os anos. Era o nosso ritual, e eu me sentia realizada. Naquela época, eu acreditava que a família era para sempre, que se eu me esforçasse para ser o coração da casa, eles sempre desejariam voltar para aquele lugar onde eram felizes. Eu não tive uma mãe amorosa. Então, prometi a mim mesma que se tivesse filhos, nunca os faria se sentirem sozinhos, que nunca lhes faltaria uma refeição quentinha ou uma palavra de incentivo. Eu era uma mãe presente, mesmo quando me sentia vazia por dentro. Eu os acompanhava ao médico na chuva, ficava acordada durante suas noites febris, ia a todas as reuniões da escola, a todos os festivais, a todas as cerimônias de formatura. Eu me afastava para que eles pudessem brilhar. Tornei-me o refúgio deles, o escudo deles. Eu acreditava que isso bastaria para que eles cuidassem de mim quando eu crescesse. Às vezes me pergunto se eles se lembram de tudo isso. Se o som dos meus passos matinais, o cheiro do caldo quando estavam doentes, as canções de ninar que eu cantarolava para eles quando não conseguiam dormir, estão gravados em algum canto da memória deles. Gostaria de pensar que sim, que eu não fui invisível todos esses anos, que meu amor deixou sua marca, mesmo que hoje pareça que eu não signifique nada, porque se soubessem o quanto eu os amava, o quanto eu me neguei por eles, nunca teriam me feito sentir como um estranho em sua própria família.
A verdade é que eu esperava que tudo mudasse com o tempo, mas que o amor permanecesse, que mesmo quando eles crescessem, mesmo tendo novas famílias, novos lares, novos compromissos, eles ainda me dessem espaço. Eu não pedi muito, apenas que eles perguntassem se eu poderia ir, se eu queria me juntar a eles, se eles precisavam de mim, que eles me fizessem sentir que eu ainda fazia parte da vida deles, que eu ainda tinha valor. Essa era a minha expectativa mais profunda: continuar sendo mãe, não apenas no papel, mas no meu coração. Continuar tendo um lugar à mesa deles e nas prioridades deles. E então, quando me disseram que haveria um jantar em família, algo se acendeu dentro de mim. Arrumei-me com entusiasmo. Fui ao cabeleireiro, coloquei um vestido que havia guardado para ocasiões especiais. Levei um mimo para cada um deles, mesmo que fossem coisas simples, e ao me olhar no espelho, antes de sair, pensei: eles vão notar o esforço, vão ficar felizes em me ver. Porque eu ainda acreditava que aquela conexão ainda estava viva, mesmo que fosse apenas uma pequena faísca, esperando para ser reacendida. Eu não sabia que naquela noite, aquela faísca se apagaria completamente. Eu esperava risos, abraços, aquele calor que construímos juntos ao longo de tantos anos. Sonhei em ver meus netos correndo em minha direção, meus filhos me olhando com carinho, ouvir um simples: "Que bom que você veio, mãe." Mas não foi bem assim. Tudo o que eu imaginava, tudo o que eu silenciosamente desejava, foi substituído pela indiferença, por um lugar que não existia, por um espaço vazio que gritava para mim que eu não era mais bem-vinda. E esse contraste entre o que era e o que é foi o golpe mais duro de todos. Hoje, ao contar isso, não o faço para provocar pena. Faço isso porque sei que não sou a única. Porque existem muitas mães, muitos pais, muitas avós, que também foram a alma de suas famílias. E que hoje se sentem como sombras. E porque, embora a dor seja profunda, também há dignidade em se levantar, em não implorar por amor, em lembrar quem você era quando pareciam ter esquecido. E mesmo que me tenham excluído daquela mesa, jamais conseguirão apagar a história de amor que construí para eles. No início, não era óbvio. Não havia discussões ou gritos, nada claro o suficiente para dizer: tudo mudou aqui. Era mais uma combinação de pequenos gestos, longos silêncios e respostas curtas por mensagem. Antes, eles me mandavam mensagens para contar como tinha sido o dia deles, para me perguntar o que fazer com as crianças, para pedir receitas, mas ultimamente as conversas se tornaram unilaterais. Eu escrevia, eles liam e não respondiam. Ou, se respondiam, era em monossílabos. Mesmo assim, eu dizia a mim mesma: eles estão apenas ocupados. Isso é normal. Não vamos exagerar. Pararam de aparecer em casa sem avisar. Antes, meus netos corriam para dentro e se jogavam nos meus braços, gritavam: "Vovó", da porta. Mas depois, as visitas se tornaram esporádicas. Até desaparecerem completamente, eu descobria pelas redes sociais que eles tinham ido ao parque, feito um churrasco ou comemorado um aniversário. Tudo sem mim, e sem nem mesmo um telefonema para dizer: "Não pudemos te ver hoje, mas te amamos." O silêncio começou a doer mais do que qualquer palavra. Mas eu continuei com esperança, confiando que era temporário. Lembro-me de uma vez que meu filho mais velho me disse, quase sem olhar para mim: "É que, mãe, você sempre quer estar em tudo." Ele disse isso como se fosse algo ruim, como se a minha presença fosse um fardo, um incômodo. Fiquei em silêncio, porque não sabia como responder, porque eu nunca quis me impor. Eu só queria estar perto. Eu queria fazer parte daquilo. E se o meu erro foi querer estar presente na vida deles, então, que lugar restava para mim? Quanto espaço eu deveria ocupar para não atrapalhar, mas ainda me sentir incluída? A primeira vez que notei algo estranho na minha nora foi num jantar em família que eu mesma preparei. Cozinhei tudo com carinho, como sempre, e ela chegou com um saco de comida para o filho. Disse sem pudor: "Ele não gosta muito do que você faz, então trouxe outra coisa para ele." A frase me atingiu em cheio, não por causa da comida, mas pelo que ela implicava.
Senti-me rejeitada, substituída, como se meus esforços não valessem mais a pena, como se tudo o que antes era importante estivesse obsoleto. Ninguém disse nada. Meu filho apenas olhou para baixo. Aos poucos, as decisões começaram a ser tomadas sem mim. Eles não me perguntavam mais se eu queria comemorar o feriado com eles, se podiam vir à minha casa, ou se eu precisava de alguma coisa do supermercado. Eles apenas me informavam: vamos para a casa dos sogros. Desta vez, vamos comemorar na casa do fulano. Já temos planos, mas da próxima vez vamos incluir você. Sempre havia uma próxima vez que nunca chegava. Eu me tornei uma nota de rodapé, uma reflexão tardia, uma opção descartável. E o mais triste é que me acostumei a fingir que não doía. Houve aniversários em que esperei horas com a comida servida, a mesa posta, o bolo já pronto, e ninguém apareceu. Aconteceu um imprevisto, tivemos um contratempo, avisamos e você não viu. Sempre havia uma desculpa, um mal-entendido, uma justificativa que escondia uma verdade mais amarga. Eu não era mais prioridade. Me abraçaram depois, como se tudo pudesse ser resolvido com um gesto rápido. E eu sorri, como se não me importasse, mas por dentro, eu me sentia cada vez mais invisível. Certa tarde, eu queria ir com eles ao cinema. Eu não ia atrapalhar. Só queria estar com meus netos, rir com eles. Mas meu genro disse que os ingressos já estavam comprados, que eles não sabiam se eu gostaria do filme, talvez do próximo. Ouvi aquele talvez como uma porta se fechando lentamente. Disse a eles que tudo bem, que ficaria em casa. E quando eles foram embora, sentei-me sozinha na sala, ainda de casaco. Fiquei olhando para a televisão sem som. Senti que havia me tornado apenas mais uma peça de mobiliário, presente, mas sem função. O pior foi começar a me questionar. Será que fiz algo errado? Fui insistente demais? Será que o sufoquei com meu carinho? Comecei a duvidar de cada palavra que dizia, de cada mensagem que enviava. Me sentia estranha, deslocada, como uma estrangeira na minha própria família. E em vez de reclamar ou fazer perguntas, optei por ficar em silêncio. Porque tinha medo de que, se falasse, tudo se rompesse de uma vez. Preferi me agarrar aos fios que ainda restavam, mesmo que fossem fracos, mesmo que fossem frios. Não queria perdê-los completamente, mesmo que quase os tivesse. Certa vez, ouvi minha nora dizer, achando que eu não estava ouvindo: sua mãe se intromete em tudo, e depois fica ofendida se não a levarmos em conta. Ela disse isso em tom de brincadeira, como se eu fosse a caricatura de uma mãe controladora. Fiquei em silêncio, mordi o lábio. Doeu tanto que tive que me trancar no banheiro só para não chorar na frente delas. E, no entanto, quando saí, preparei café e biscoitos para elas, como sempre. Porque eu não sabia ser outra coisa senão isso. Uma mãe que ama, mesmo que doa. E assim, sem perceber, comecei a desaparecer, não abruptamente, mas lentamente, como uma fotografia que se apaga com o sol. Eles pararam de me visitar, de me convidar, de me incluir nos momentos importantes. E eu, ainda de coração partido, continuei esperando. Porque quando você ama de verdade, você se apega. Você se apega mais do que deveria. E eu me agarrei à ideia de que ainda tinha um lugar na vida deles. Eu não sabia que eles o tinham deixado há muito tempo, muito antes daquele jantar em que não havia uma cadeira para mim. O convite chegou da forma mais banal que se possa imaginar. Não houve um telefonema entusiasmado, nenhuma mensagem clara, com data, hora e endereço. Apenas uma frase aleatória, como se lançada ao ar, sem peso ou compromisso. Se quiser, venha passar um tempo. Minha filha disse isso, enquanto encerrava uma conversa sobre o cardápio que já haviam planejado. Foi como se ela mencionasse minha presença por obrigação, como alguém que se lembra tardiamente de que outra pessoa pode querer vir, mesmo que não seja bem-vinda. Permaneci em silêncio, mas meu coração se agarrou àquela frase, como se fosse um sinal de que ainda me queriam. Podem dizer que foi um convite. Mas a verdade é que senti como se estivessem me oferecendo um canto por um instante, não um lugar de verdade.
como se minha presença dependesse da minha vontade de não incomodar, de não me fazer notar. Mesmo assim, aceitei. Porque quando se ama, às vezes você pega qualquer migalha de afeto e a transforma em um banquete no coração. Disse a mim mesma novamente que talvez estivessem ocupadas, que seu jeito de falar tivesse mudado por hábito, não por desprezo, que talvez me surpreendessem quando eu chegasse. Eu queria acreditar neles. Comecei a preparar tudo com uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Peguei o vestido azul que usei no batizado da minha neta, um que me vestia perfeitamente, mas que me fazia sentir elegante. Passei-o com cuidado, pendurei-o na porta do armário e fiquei olhando para ele por horas, como quem contempla uma esperança. Também embrulhei um pequeno presente, uma caixa de chá importado para minha filha e um cachecol tricotado à mão para minha nora. Não eram coisas grandes, mas foram feitas com amor. Cuidei de cada detalhe, como se assim pudesse ganhar um lugar no jantar e em seus corações. Fui ao salão pela primeira vez em meses. Aparei levemente, pintei meu cabelo grisalho e fiz um penteado simples, mas bonito. A cabeleireira perguntou: "Você tem um encontro especial?" E eu sorri com olhos esperançosos. Sim, um jantar em família. Senti que só de dizer aquilo me fazia parte de algo, que aquela noite teria um significado. Enquanto me olhava no espelho, com o cabelo recém-arrumado, disse a mim mesma que tudo ficaria bem, que meus esforços não seriam em vão, que eu me sentiria em casa novamente. A caminho do restaurante, meu coração batia acelerado. O trânsito estava intenso, mas eu não tinha pressa. Gostava de imaginar a cara deles quando me vissem chegar. Pensei nos abraços, nos netos correndo para me cumprimentar, nas risadas ao redor da mesa. Cheguei a pensar que poderiam me pedir para dizer algumas palavras, como antes, quando me davam a cabeceira da mesa por respeito. Guardei esse pensamento, sem saber que estava prestes a enfrentar o momento mais doloroso que já havia vivido desde que me tornei mãe. Cheguei cedo. Sempre gostei de ser pontual, principalmente para coisas que significam algo para mim. Saí do carro com cuidado, verificando se o laço do presente não tinha se desfeito e se minha blusa estava bem dobrada. Caminhei com passos firmes até a entrada do restaurante. As luzes quentes, a decoração elegante, os copos brilhantes nas mesas, tudo parecia preparado para uma noite especial. E eu estava convencida de que esta noite seria especial para mim também. Perguntei o nome do meu filho na entrada, e o rapaz da recepção sorriu gentilmente. Sim, estão na mesa dos fundos. Naquele momento, meu peito se encheu de emoção. Estão, pensei. Estavam me esperando. Eu não sabia na época, mas aquela seria a última vez que me sentiria parte daquele lugar. Respirei fundo, fixei o sorriso no rosto e caminhei pelo corredor, segurando as lágrimas de alegria. Pensei que estava prestes a me reencontrar com aquele amor familiar que tantas vezes me sustentou, mas o que me esperava era a ausência disfarçada de indiferença. Enquanto caminhava, vi outras mesas cheias de famílias, pais, filhos, avós, vi abraços, brindes, risos, e me senti parte daquele mundo, mesmo que por apenas alguns segundos. Pensei que, em poucos minutos, estaria em uma mesa como aquela, com meus entes queridos, que deixaríamos as tensões para trás, que aquele jantar era uma chance de recomeçar, que talvez eles tivessem sentido mais minha falta do que eu pensava, que às vezes o amor não é expresso, mas ele continua vivo. Agarrei-me a essa ideia como alguém que se agarra à beira de um penhasco. Ao vê-los de longe, senti uma pontada de emoção. Estavam todos lá, meus filhos, suas esposas, meus netos. Conversavam, riam, brindavam. Parei por alguns segundos para observá-los. Senti orgulho. Eles eram a minha maior criação. O que eu havia construído com anos de esforço, amor e sacrifício. Aproximei-me com um sorriso que vinha da minha alma, os olhos brilhando e as mãos cheias de carinho. Mas então, vi a mesa cheia, sem um lugar para mim. E naquele instante, eu entendi tudo. Aquela frase ambígua, aquele convite sem forma e sem entusiasmo, não foi um descuido,
Foi uma decisão. Eu não fazia parte do plano. Eles não tinham realmente pensado em mim. Me convidaram apenas por cortesia, para evitar constrangimentos, não porque me queriam lá. E, no entanto, cheguei com o coração aberto, a esperança intacta, os braços cheios de presentes e a alma repleta de ternura. Mas não havia cadeira, não havia espaço, não havia boas-vindas, apenas um vazio cuidadosamente planejado. Assim que cruzei o último corredor e cheguei à área onde ficava a mesa da família, eu soube. Soube antes mesmo que alguém me olhasse. Não havia lugar para mim. Os pratos estavam postos, os copos cheios, os talheres arrumados com precisão. E nem uma única cadeira vazia. Parei, com o coração batendo forte na garganta, tentando me convencer de que talvez fosse um erro logístico, um descuido deliberado. Mas não. Ninguém se levantou. Ninguém disse: "Mãe, senta aqui." Ninguém se moveu para me dar espaço. Meu primeiro pensamento foi que eles não tinham me visto. Que talvez estivessem tão absortos na conversa que simplesmente não tinham me notado. Então, me aproximei um pouco mais, ainda segurando os presentes, um sorriso trêmulo nos lábios, aquela esperança teimosa que ainda não morria. Mas então, um dos meus filhos olhou para cima e me viu. Ele olhou diretamente nos meus olhos e não disse nada, nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas uma piscada lenta, e então olhou de volta para o prato. Foi como um balde de água gelada caindo sobre mim. Você espera muitas coisas na vida, mas nunca que seus próprios filhos o ignorem na frente de todos, como se você fosse um estranho. Eu esperava um abraço, um sorriso, pelo menos um "Mãe, que bom te ver." Mas recebi silêncio. Um silêncio que gritou alto, que me empurrou para fora, sem precisar de palavras. Fiquei ali, desconfortável, me sentindo menor a cada segundo. Ninguém me ofereceu uma cadeira. Ninguém se incomodou com a minha presença. Minha nora foi a única que disse alguma coisa, e não foi para me dar as boas-vindas. Foi um comentário curto, temperado com condescendência. "Ah, não sabíamos que você viria, então não pedimos uma cadeira extra." Como se fosse minha culpa por ter interpretado a frase "se quiser venha um pouco" como um convite genuíno. Como se minha presença tivesse sido um problema logístico, um evento inesperado e irritante. Engoli em seco, sentindo o nó na garganta me sufocar, mas ainda tentei manter a compostura. Tentei sorrir. Por dentro, eu estava desmoronando, mas por fora, eu me agarrava à pouca dignidade que ainda me restava. "Não se preocupe", disse suavemente, mesmo que ninguém tivesse se desculpado. Só queria dizer oi. Uma frase curta e inocente, cheia de uma ternura que ninguém retribuía. Nem meus netos chegaram perto. Estavam distraídos com seus comprimidos, seus pratos, suas risadas. Como se eu fosse apenas uma sombra que atravessava o quarto sem importância. E eu tinha chegado de coração aberto. Lembro-me de segurar o presente com força, como se ele pudesse me ancorar ao momento, como se o objeto que eu embrulhara com tanto amor fosse suficiente para justificar minha presença. Minha filha mal olhou para ele, deixando-o no canto da mesa sem abri-lo. Não houve nenhum "obrigada", nenhum "que gentileza." Era como se eu não existisse, como se meu esforço fosse inútil. Eu me sentia deslocada, mais do que nunca, como uma intrusa em um evento que, embora me mencionasse, claramente não era para mim. Os demais clientes do restaurante começaram a notar. Uma mulher bem vestida estava ao lado de uma mesa de família, segurando presentes, sem que ninguém lhe oferecesse uma cadeira. Observei um casal mais velho, na mesa ao lado, me olhar com compaixão. E aquele olhar, em vez de me magoar, me salvou. Me lembrou que eu não era louca, que o que eu estava vivenciando não era normal, que era cruel, que eu não estava imaginando, que era real, e que eu tinha o direito de me sentir magoada. Vi meu reflexo no copo de cristal sobre a mesa. Meus olhos brilhavam, mas não de felicidade. Era o brilho da humilhação reprimida, do amor não correspondido, de anos investidos em pessoas que agora me tratavam como se eu nunca tivesse sido importante. Eu queria dizer tantas coisas,
mas não disse nenhuma delas, porque percebi que não valia a pena, que não fazia mais sentido me justificar ou tentar me encaixar onde eles haviam decidido que eu não pertencia mais. Virei-me lentamente, com as costas retas, e dei alguns passos para trás. Minhas pernas tremiam. Cada passo que eu dava era um esforço para não desabar ali mesmo. Afastei-me em silêncio, sem fazer cena, sem olhar para trás, porque eu sabia que, se o fizesse, eu iria desmoronar. E eu não queria desmoronar na frente deles, não na frente daqueles que, sem dizer uma única palavra, tinham acabado de me fazer sentir a mulher mais solitária do mundo. O que eles fizeram foi pior do que uma rejeição. Foi um apagamento. Eles me removeram emocionalmente de suas vidas. E naquele momento, entendi o que tantas vezes me recusei a aceitar: que às vezes o amor não morre de repente, morre por indiferença. Eles te arrastam para fora aos poucos, até que, no dia em que você se vai, eles nem percebem. Mas eu estava lá. Naquele dia, testemunhei meu próprio desaparecimento na história deles. E embora doesse, algo dentro de mim estava despertando. Uma chama silenciosa, quase invisível, que começou a me dizer: não rasteje, não se humilhe, lembre-se de si mesmo. E foi aquela voz que me salvou. Quando recuei para parar de interromper, foi meu genro quem quebrou o silêncio com uma frase disfarçada de cortesia: se quiser, talvez possa esperar um pouco, e veremos se conseguimos uma cadeira. Ele disse isso sem levantar os olhos do copo, sem nenhuma intenção real de se mexer. Aquela palavra, talvez, me atingiu como chumbo. Não era uma oferta, era uma maneira elegante de dizer: não estamos contando com você. Fiquei parada entre a mesa lotada e o corredor, como um móvel fora do lugar, sentindo-me mais como um incômodo do que como uma mãe. Meu corpo estava lá, mas minha alma já começava a recuar. Senti o calor subir ao meu rosto, não por causa do tempo, mas por vergonha. Era aquela humilhação que não precisa de gritos para doer. O tipo de humilhação que se infiltra nos ossos quando você percebe que não é visto como alguém importante. Olhei ao redor, em busca de algum gesto gentil, um sinal de empatia, mas meus filhos estavam muito absortos em suas conversas, como se eu fosse parte da mobília, como se eu sempre tivesse estado fora do lugar. Era essa indiferença. Era isso que mais me machucava. Uma garçonete se aproximou e perguntou, muito educadamente, se eu precisava de ajuda. Hesitei. Por um segundo, me senti como uma garotinha perdida em uma estação de trem, sem saber a quem recorrer. Olhei para a mesa. Ninguém falou, ninguém interveio, ninguém disse: sim, por favor, tragam uma cadeira para minha mãe. Eu tive que ser a única a responder, com a voz embargada: não, obrigada, estou só de passagem. E foi naquele momento, enquanto eu dizia isso, que me ouvi pela primeira vez. Eu estava de passagem. Na vida deles, eu era apenas isso agora. Uma de passagem. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade. Observei os copos tilintarem, os guardanapos ficarem manchados de gordura, o garçom trazer mais pão e encher os copos. O mundo continuava girando, exceto eu. Eu estava congelado, preso entre o que era e o que não era mais. Meus pés doíam, mas não mais do que minha alma. E então, um dos meus netos me viu. Ele levantou os olhos do celular, me encarou por alguns segundos, e depois voltou para a tela. Ele nem disse alô. Minha filha, numa tentativa desajeitada de suavizar o momento, disse com um sorriso forçado: não sabíamos se você viria, mãe. Ela disse isso como se eu não tivesse sido deixada de fora de propósito. Como se eu fosse uma convidada de última hora. Como se eu não importasse. Olhei para ela e não a reconheci mais como a menininha que eu aconchegava à noite. Havia uma frieza em seu rosto, uma distância que não se constrói da noite para o dia. Não era falta de amor. Era conforto sem mim. Eles tinham aprendido a viver sem mim, e agora, eu estava apenas atrapalhando. O garçom voltou com uma cadeira, como se por iniciativa própria. Foi um gesto nobre e silencioso. Colocou-a num canto, fora do caminho da conversa.
como se me indicasse um lugar onde eu não interromperia. Ninguém se moveu para aproximar a cadeira da mesa. Ninguém deslizou o assento para me dar espaço. Era uma cadeira, mas não era um lugar. Sentei-me, sim, mas sentei-me sozinho, à parte. Ali, com o presente no colo, as mãos cruzadas, o peito arfando, era como estar num evento onde se era tolerado por cortesia, e nada mais. O pão já havia sido distribuído, a comida servida, ninguém perguntou se eu queria alguma coisa, ninguém se ofereceu para dividir o prato. Eu apenas olhava para os talheres que não estavam à minha frente. Eu não tinha guardanapo, não tinha copo, não tinha nome na mesa. Eu era uma sombra sentada ao lado, testemunhando uma celebração para a qual nunca fui realmente convidada. E eu me perguntava, como chegamos a isso? Como uma mãe é tão facilmente esquecida? Em que ponto se tornou aceitável relegá-la sem culpa? Tentei participar da conversa, dizer alguma coisa, compartilhar uma anedota, mas minhas palavras caíam como gotas de chuva sobre uma rocha. Falavam por cima de mim, mudavam de assunto ou simplesmente não respondiam. Percebi que não sabiam mais como falar comigo. Ou pior, não estavam mais interessados, não precisavam de mim. E quem não precisa, não se importa. Quem não se importa, não pensa nos outros. E lá estava eu, uma mãe que deu tudo, agora sentada num canto, vendo seus filhos rirem sem ela. Enquanto os observava, lembrei-me com uma clareza brutal dos dias em que eu era o centro das atenções, quando os curava com sopas, quando costurava fantasias para eles, quando minhas mãos eram seu primeiro refúgio, e agora, eu era uma figura distante, uma presença desconfortável. Alguém que eles tinham que tolerar, mas não integrar, e nesse contraste, eu me rompia por dentro, porque o desprezo nem sempre grita. Às vezes, ele se apresenta com um sorriso educado, com um "pode sentar se quiser", com uma cadeira longe do aconchego da família. E foi ali, naquela cadeira que não era minha, sem comida, sem bebida, sem um abraço, que tomei minha decisão. Aquele não era o meu lugar, aquela não era mais a minha mesa, não porque eu não a merecesse, mas porque eles não sabiam mais valorizá-la. Eles não entenderam aquela noite, talvez ainda não entendam hoje, mas eu sabia que há momentos na vida em que ficar é mais humilhante do que partir. E aquele jantar, que deveria ter sido um reencontro, foi minha despedida silenciosa. Sentei-me naquela cadeira extra, com as costas retas e os olhos fixos na mesa, mas não vi comida. Vi anos, anos que dediquei com amor, com dedicação, com fé cega. Vi as vezes em que fiquei acordada até o amanhecer, esperando que eles chegassem em segurança. Vi os uniformes que lavei, os lanches que preparei, os aniversários em que minha alegria era vê-los rir. Vi tudo isso e entendi que eu não significava mais nada para eles. E então respirei profundamente, não para engolir a dor, mas para abrir espaço para a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia implorar por uma cadeira. Eu não ia implorar por um lugar. Porque meu lugar não se pede, se conquista. E eu o tinha mais do que conquistado. Levantei-me lentamente, com a dignidade de uma mulher que amou tanto que não pode mais se dar ao luxo de ser ignorada. Coloquei o presente na cadeira, deixando-o ali como um símbolo de tudo que eu havia dado incondicionalmente. E caminhei. Não em direção à porta. Não em direção à escuridão. Caminhei em direção à luz no corredor. Em direção à pessoa que ainda não sabia, mas que estava prestes a me devolver o lugar naquela noite. Ao chegar à recepção, vi o dono do restaurante supervisionando discretamente o serviço. Alto, elegante, com um jeito simpático. Eu me lembrava vagamente dele de ocasiões anteriores, embora nunca tivéssemos conversado além de um cumprimento cordial. Aproximei-me com passos calmos, sem levantar a voz, sem drama. Apenas com a calma que surge quando uma mulher toma uma decisão e sabe que não há como voltar atrás. Ele me viu, notou minha expressão e, antes que eu pudesse dizer uma palavra, sorriu para mim. Posso ajudá-la em algo, senhora? Assenti, com os olhos limpos de lágrimas, mas firme, sim. Poderia preparar uma mesa só para uma pessoa?
Quero jantar aqui esta noite. E gostaria que fosse uma boa mesa. Respondi sem hesitar, sem explicar mais nada. Não precisava contar a minha história. Minha postura, meus olhos, o eco da minha voz determinada bastaram. Ele me observou por alguns segundos, como se avaliasse o peso do que não fora dito. Então assentiu respeitosamente, como quem reconhece o valor de uma mulher que se recusa a ser apagada. Claro, senhora. Tenho a mesa perfeita para a senhora. O tom dele era diferente. Não era condescendente, era deferente. Ele me fez sentir vista, compreendida. Apontou para uma mesa perto de uma janela, sob uma luminária aconchegante, com uma toalha branca e copos brilhantes. Uma mesa linda. Um lugar digno. E então eu entendi, às vezes não se trata de os outros lhe darem o seu lugar, mas de você ousar reivindicá-lo, mesmo que seja em outro espaço, em outro contexto, com outras pessoas. Aquela mesa não era ao lado dos meus filhos. Mas, pela primeira vez em anos, estava na minha frente. Quando me sentei, o garçom me trouxe o cardápio com um sorriso característico. Ele me ofereceu uma taça de vinho de cortésia. E, pela primeira vez em muito tempo, alguém me serviu sem que eu sequer pedisse. Pedi o que realmente queria, sem pensar no gosto dos outros. Não precisei sacrificar nada para agradar ninguém. E a cada mordida, a cada gole, senti como se estivesse recuperando pedaços de mim que havia perdido com o tempo. Não era vingança. Era reconstrução. Daquela mesa, eu podia ver a outra, a da minha família. Eles continuaram conversando, rindo, sem saber que eu não estava mais lá. Não me procuraram. Não perguntaram para onde eu tinha ido. E, longe de me machucar, me libertou. Porque eu entendia que eles não sentiriam minha falta. Mas também entendia que isso não me definia mais. Que, se eles não conseguiam ver o meu valor, eu poderia me lembrar dele. E essa era a diferença. Essa era a fresta por onde a luz começava a brilhar. O jantar estava requintado. Cada prato era um presente para mim. Cada gesto da equipe do restaurante era uma carícia para minha alma. Senti-me tratada com o respeito que merecia. E, pela primeira vez em muito tempo, não precisei justificar minha presença. Não precisei conquistar meu lugar para ser bem-vinda. Eu estava lá porque escolhi estar, porque queria estar, porque merecia desfrutar de uma noite digna, sem mendigar carinho. Essa escolha, tão simples e tão profunda, mudou tudo. Em dado momento, o dono do restaurante veio me cumprimentar novamente. Perguntou se eu estava gostando de tudo. Agradeci com um sorriso sereno, daqueles que surgem quando você não sente mais medo. Eu realmente aprecio este jantar. Está me devolvendo algo que eu pensava ter perdido. Ele não fez mais perguntas. Apenas assentiu, como se entendesse que a mulher à sua frente não era apenas uma cliente, mas alguém que havia encontrado sua voz no silêncio. E então, em meio ao burburinho do restaurante, ao tilintar de copos e a música suave ao fundo, percebi uma coisa: eu não precisava de uma mesa no jantar deles. Eu precisava me sentar novamente na minha vida. E sentei. Com dignidade. Com a alma trêmula, sim, mas com força no peito. Porque, às vezes, o amor próprio não grita, não bate na mesa. Às vezes, ele simplesmente se senta, pede o que merece. E janta em paz. A mesa que o dono me designou não era apenas um lugar para sentar, era uma mensagem. Estava localizada perto da grande janela, com vista para o jardim iluminado por pequenas luzes quentes que pendiam como vagalumes artificiais. Tinha um delicado centro de mesa, flores frescas e uma vela acesa. A toalha de mesa estava impecável e os talheres brilhavam como se tivessem sido polidos especialmente para mim. E ali, no meio daquele cenário, eu me sentei. Como se eu fosse a única pessoa importante em todo o restaurante. Uma jovem garçonete se aproximou com um sorriso sincero. Ela não perguntou sobre meus acompanhantes. Não olhou ao redor em busca de outra pessoa para servir. Dirigiu-se a mim com respeito,
com gentileza, como se me reconhecesse sem precisar saber da minha história. É um prazer atendê-lo esta noite. Gostaria de começar com uma taça de vinho? Perguntou ela. Assenti. Não como alguém que aceita o que lhe é oferecido, mas como alguém que escolhe o que merece. E com o primeiro gole, senti algo dentro de mim começar a se curar. Não havia barulho na minha mesa, nem risos dos outros, nem vozes acima da minha. Havia apenas silêncio. O meu próprio silêncio, íntimo, poderoso. Eu me ouvia respirar. Eu me ouvia pensar. Eu me ouvia sentir. E pela primeira vez em muito tempo, não me fez mal estar comigo mesma. Muito pelo contrário, senti alívio. Paz. Orgulho. Porque eu ousara me libertar da necessidade de ser incluída, de começar a ser valorizada. Não na mesa deles. Na minha. O primeiro prato chegou como parte de um ritual sagrado, um creme quente e aromático, servido com cuidado. Saboreei-o lentamente, como quem saboreia uma vitória. Cada colherada tinha o sabor de um novo começo. Não havia pressa, nem culpa, nem obrigação de compartilhar. Era meu. Aquela refeição, aquele momento, aquela noite. Eram todos meus. E não porque eu estivesse sozinha, mas porque finalmente havia escolhido parar de me cercar de pessoas que não podiam me ver. Vi o dono passar e sorrir para mim de longe. Acenei para ele, como quem agradece sem palavras. Ele não sabia de toda a história, mas entendeu o ponto essencial: aquela mulher, com seu cabelo cuidadosamente preso e vestido azul, precisava de mais do que uma mesa. Ela precisava ser reconhecida. Não pelo sobrenome, nem pelos filhos, nem pelo papel de mãe ou avó. Mas por quem ela era naquele momento, uma mulher digna e corajosa que decidira não mendigar onde não era valorizada. Na outra mesa, as risadas continuaram. Pratos passaram e foram embora. Mas, aos poucos, alguns olhares começaram a se virar. Uma das minhas noras me olhou por alguns segundos, franzindo a testa. Meu filho mais velho me olhou surpreso, como se não entendesse por que eu estava tão serena, tão bem cuidada, tão em paz. Talvez pela primeira vez em muito tempo, eles me viam de forma diferente. Não como a mulher que acompanha, que permanece em silêncio, que espera ser incluída. Eles me viam como alguém que se levanta graciosamente e se senta em sua própria coroa. A garçonete voltou com o prato principal. Bom apetite, senhora. Ela piscou para mim com um olhar de cumplicidade, como se estivesse ciente da pequena e silenciosa revolução que se desenrolava naquela mesa solitária. E naquele instante, sorri. Mas não como antes, por obrigação, para disfarçar, para evitar tensão. Desta vez, sorri de verdade. De dentro. Do meu peito. Daquele canto da minha alma que estivera adormecido. E finalmente estava despertando. A música ambiente mudou para uma melodia suave, do tipo que você sente mais do que ouve. Peguei minha bebida, olhei para cima e absorvi tudo: o salão, as mesas, as luzes. Era a mesma noite da qual eu havia sido excluído. E, no entanto, parecia diferente. Não porque eles tivessem mudado, mas porque eu havia mudado a maneira como estava ali. O jantar não era mais um castigo. Era uma homenagem. Um ato de amor próprio. Um lembrete de que nunca é tarde demais para escolher você. Terminando a sobremesa, um bolo de chocolate amargo com frutas vermelhas senti como se estivesse comemorando algo. Não um aniversário. Não uma festa em família. Eu estava comemorando o fim de uma fase e o começo de outra. Eu estava comemorando a liberdade de ser quem eu sou, sem medo de incomodar os outros. Eu estava comemorando que, finalmente, eu havia parado de pedir permissão para existir. Ninguém aplaudiu. Não houve brindes ou discursos. Mas, na minha alma, havia um aplauso profundo e íntimo que ressoava fortemente. E assim, naquela mesa para um. Descobri que às vezes o lugar mais digno não é aquele que lhe é atribuído, mas aquele que você escolhe ocupar. Naquela noite,
Eu não era uma mãe suplicante. Eu não era uma avó ignorada. Eu era uma mulher que, depois de anos sendo esquecida, sentou-se para jantar consigo mesma. E se tratou como uma rainha. Não porque alguém lhe disse para fazer isso, mas porque, finalmente, ela se lembrou. Aos poucos, os olhares começaram a se voltar para mim. A princípio, eram tímidos e curiosos, como aqueles que percebem um pequeno brilho na escuridão. As pessoas perto da janela começaram a virar a cabeça, algumas cochichando entre si, imaginando quem seria aquela mulher que havia escolhido sentar-se sozinha, com uma postura que não pedia permissão, mas sim respeito. Foi então que percebi que, sem querer, eu estava quebrando o roteiro invisível que ditava como eu deveria me comportar. Uma mulher na mesa ao lado sorriu com cumplicidade e ergueu o copo em um gesto silencioso de apoio. Um homem mais velho, apreciando um vinho tinto, inclinou-se ligeiramente para a frente e assentiu respeitosamente quando nossos olhares se encontraram. Eu não sabia os nomes deles, nem eles sabiam o meu, mas aquela troca silenciosa foi uma ponte invisível que me lembrou que eu não estava sozinha. Que o mundo poderia ser um lugar onde a dignidade fosse reconhecida, mesmo que às vezes chegasse tarde. Os funcionários do restaurante começaram a me tratar com uma cortesia que não parecia mais uma formalidade, mas sim um verdadeiro ato de agradecimento. A garçonete que me serviu voltou com uma pequena surpresa, uma sobremesa extra, de graça, acompanhada de um cartão que dizia: para uma mulher que merece toda a felicidade. Foi um gesto pequeno, mas poderoso. Me comoveu tanto que precisei esconder uma lágrima atrás da mão. Naquela noite, mais do que a comida, foi esse gesto que alimentou minha alma. Da mesa onde minha família estava reunida, notei como os olhares começaram a buscar os meus. Mas não era mais o olhar indiferente ou frio que eu recebera antes. Era um olhar de surpresa, perplexidade. E algo mais profundo, desconforto. Meus filhos se entreolharam, baixaram a voz e alguns até morderam os lábios como se não soubessem o que fazer. Pairando no ar, pairava a pergunta silenciosa que nenhum deles ousava pronunciar: como a mamãe está tão calma? Uma das minhas noras lançou-me um olhar fugaz, como se buscasse apoio em outra pessoa. Mas as outras estavam muito preocupadas com os próprios pensamentos. Senti a atmosfera naquela mesa ficar tensa, o equilíbrio que elas mantinham até então começar a se estilhaçar. Eu, a minha mesa, por exemplo, havia me tornado o centro invisível de uma história que elas não conseguiam mais controlar ou esconder. A energia mudou, e com ela, o poder. De repente, um garçom se aproximou da mesa da família e perguntou, com um sorriso amigável, se eles gostariam de mais alguma coisa, se queriam estender a noite com sobremesa ou café. Era um convite aparentemente comum, mas seus olhos se voltaram para mim por um instante. Não pude deixar de notar o leve tremor nas mãos do meu filho mais velho e a expressão tensa da minha filha mais nova. Todos sabiam que a mulher que havia sido relegada estava ali. E não apenas isso, ela estava sendo valorizada. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, uma pausa que falava mais alto que palavras. Ninguém falava, ninguém olhava diretamente para ninguém. Era como se, pela primeira vez, a ausência que sentiam não fosse um vazio invisível, mas um espaço real e tangível que eles mesmos haviam criado. Senti uma mistura estranha, compaixão por aqueles que me ignoravam, mas também uma paz profunda por ter escolhido o meu caminho. Eu não precisava da aceitação deles. Não mais. Enquanto eles lutavam com seus próprios sentimentos, continuei a saborear meu jantar. Cada mordida era um ato de resistência, cada gole, um lembrete do meu valor. Olhei pela janela e observei as luzes da rua, a vida que seguia lá fora. Senti que, embora tivesse perdido uma família, havia ganhado algo muito mais valioso, a certeza de que eu poderia existir com dignidade e respeito, sem mendigar amor. E essa certeza iluminava a noite mais do que qualquer lâmpada. Então, de repente, uma das minhas netas, a mais nova, levantou-se da mesa da família e, sem dizer nada, atravessou a sala em minha direção. Seus olhos eram grandes,
curiosos, inocentes. Ela me olhou sem medo e, com ternura, segurou minha mão. Aquele pequeno e simples gesto foi um raio de esperança que me lembrou que o amor nem sempre morre. Que, às vezes, ele apenas muda de forma e lugar. E naquele instante, senti que a história ainda poderia ter uma reviravolta. A atmosfera no restaurante havia mudado completamente. Ela não era mais apenas uma mulher excluída, mas uma figura de força que irradiava paz e dignidade. Os murmúrios, os olhares, os sorrisos cúmplices. Tudo conspirava para tornar aquela noite muito mais do que um simples jantar. Era uma lição silenciosa para todos ali: nunca subestime o poder de alguém que se valoriza. Era inevitável, meus filhos me viram. Não sei se foi o brilho nos meus olhos, a serenidade que eu agora irradiava, ou talvez a admiração que vi refletida nos olhares dos outros clientes. Mas seus olhares encontraram os meus e, pela primeira vez em muito tempo, não conseguiram sustentar meu olhar. Abaixaram a cabeça, como se carregassem o peso de um erro que não sabiam como consertar. Foi um momento congelado no tempo, onde o silêncio entre nós falou mais alto que qualquer palavra. Meu filho mais velho tentou fingir indiferença, mas seu maxilar estava cerrado e seus dedos brincavam nervosamente com o guardanapo. Seu rosto se iluminou com uma mistura de orgulho ferido e surpresa constrangedora. Minha filha mais nova mordia o lábio inferior, os olhos cheios de perguntas que não ousava fazer. Sua nora, sempre tão fria e calculista, tentava esconder a atenção desviando o olhar, tentando evitar que seu olhar encontrasse o meu. Mas seu gesto traía uma clara tentativa de manter as aparências, de apagar o que já era óbvio. O silêncio à mesa era pesado, quase insuportável. Os murmúrios e risos que antes enchiam o ar haviam desaparecido. A energia havia mudado. Eu podia sentir a família se mexendo desconfortavelmente, cada um se perguntando o que fazer, o que dizer, como reparar o dano invisível, mas profundo, que sua exclusão havia deixado para trás. No entanto, eu não buscava vingança ou confronto. Eu só queria ser vista. Ser reconhecida. Entender que o amor não pode ser forçado ou exigido, apenas merecido. Da minha mesa individual, observei-os em silêncio. Sem ódio, sem censura. Apenas com a paz de espírito que vem de saber que fiz a coisa certa. Que recuperei minha dignidade sem abaixar a cabeça. Meus olhos não demonstravam ressentimento, mas sim uma força contida que parecia irradiar sem esforço. Foi como se, naquele instante, toda a história, toda a dor, se transformasse em uma energia poderosa que não precisava ser gritada para ser ouvida. E essa energia fez com que todos os presentes sentissem a verdade sem que eu dissesse uma palavra. Meus filhos sabiam que não podiam mais controlar a narrativa naquela noite. Tentaram me tornar invisível, me ignorar, me deixar fora do mundo deles. Mas agora, lá estava eu, diante deles, reconhecida por estranhos, respeitada por aqueles que entendiam a coragem de uma mulher que se recusa a ser apagada. Observei um deles cerrar o punho por baixo da mesa, tentando acalmar a frustração que não sabia como expressar. A nora murmurou algo quase inaudível, mas claro o suficiente para eu ouvir: isso não deveria estar acontecendo. Senti uma pontada de tristeza por tudo o que havíamos perdido. Pelas palavras não ditas, pelos abraços que não seriam mais dados. Mas também senti uma profunda satisfação. Porque naquela noite, sem procurar, eu estava mostrando a eles o poder da dignidade e do respeito próprio. Eu estava ensinando que o amor não pode ser implorado ou imposto, que ele não pode crescer onde há indiferença. E, acima de tudo, que às vezes é preciso recuar para que os outros entendam o que perderam. A certa altura, minha filha mais nova se levantou como se quisesse se aproximar, mas então parou. Seus olhos se encheram de lágrimas, e eu não tinha certeza se eram lágrimas de arrependimento ou desamparo. Ela se sentou novamente, sem dizer nada. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez não era vazio. Era um silêncio repleto de perguntas, arrependimentos e um reconhecimento tácito de que as coisas nunca mais seriam as mesmas.
Eu não tinha pressa para que elas falassem. Eu só queria que elas sentissem. Os outros convivas, embora discretos, não conseguiam deixar de notar a tensão à mesa da família. Alguns se aproximaram de mim para dizer que admiravam minha força, que minha atitude era um exemplo para todos. Essas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Elas me fizeram sentir que minha decisão transcendera o simples jantar, que havia tocado vidas, que havia inspirado pessoas que talvez também se sentissem invisíveis em suas próprias famílias. E que isso, mais do que qualquer reconciliação, foi um triunfo. Enquanto eles permaneciam em seu canto, presos em seus próprios silêncios e olhares evasivos, eu me sentia livre. Livre do fardo que carreguei nos ombros por anos. Livre da necessidade de aprovação. Livre da obrigação de sempre ser aquela que cede. E nessa liberdade, encontrei uma força inesperada. Uma paz que ninguém poderia tirar de mim. Porque eu não precisava ser a convidada à mesa deles. Eu já havia encontrado meu lugar e estava cheia de luz. E assim, sem levantar a voz, sem repreensões ou dramas, terminei o jantar. De cabeça erguida, o coração em paz. Meus filhos me viram. E embora não tenham dito nada, sua reação ficou gravada no ar, em seus olhares, na atmosfera. Naquela noite, não só recuperei minha dignidade. Também lhes mostrei que, às vezes, o amor próprio é a lição mais poderosa que podemos ensinar àqueles que acreditamos que nos têm em seu mundo. E eles, silenciosamente, aprenderam. Às vezes, quando o silêncio cai à noite e a casa está vazia, me pego lembrando de tudo o que dei. Não apenas em jantares e presentes, mas em noites sem dormir, preocupações ocultas e sacrifícios que ninguém viu. A maternidade não é apenas um título, é um ato constante de amor incondicional, um fogo que consome sem pedir nada em troca. Mas há momentos em que esse fogo parece frio, porque aqueles que deveriam recebê-lo o ignoram ou o apagam. Lembro-me das primeiras vezes que o segurei, suas mãozinhas frágeis buscando refúgio em meus braços. Os dias em que eu era sua força, sua guia, seu refúgio do mundo. Eu lhes dei tanto de mim que às vezes me esquecia de mim mesma. E, no entanto, nunca pedi nada, porque o amor de mãe é assim, ela não espera recompensa, só quer ver seus filhos crescerem felizes. Mas o amor, por mais profundo que seja, também dói quando é negado. Olhar para os meus filhos naquela noite e sentir que eles não me queriam por perto era como uma ferida que não sangrava, mas doía intensamente. Não foi a ausência de palavras ofensivas que mais me magoou, mas aquele silêncio frio, aquela indiferença que pesa mais do que qualquer reprovação. Porque quando aqueles que deveriam te amar te excluem, a tristeza corta fundo. E você se pergunta o que fez de errado, mesmo sabendo que não foi sua culpa. Dei a minha vida inteira por eles, e essa devoção silenciosa nem sempre é reconhecida. Mas aprendi que o verdadeiro amor não se mede pelo que você recebe, mas pelo que você está disposto a dar, mesmo quando não é correspondido. E embora essa realidade doa, não me arrependo de nada. Porque cada lágrima, cada noite sem dormir, cada abraço dado, foi um ato de amor puro e sincero, sem condições ou expectativas. Comparar o que dei com o que recebi é um exercício doloroso, mas necessário. Não para culpar, mas para compreender e curar. Dei a eles meus sonhos, minha força, meus melhores anos. E em troca, recebi frieza, distância, um lugar à mesa que nunca foi destinado a mim. Mas, nessa comparação, também encontrei uma verdade libertadora, que o amor não é uma transação e que meu valor não depende do reconhecimento deles. Às vezes, o sangue dói mais do que estranhos. Porque estranhos nunca prometeram estar lá, não construíram uma história com você, não viram suas lágrimas na escuridão. Mas família. Família é aquele lugar onde você espera refúgio, onde você busca ser visto e amado exatamente como você é. E quando isso falha, a ferida é profunda, porque você perde não apenas a companhia, mas a confiança em um vínculo sagrado. No entanto, também aprendi que a dor não deve nos definir. Que podemos escolher como vivenciá-la, como transformá-la. Que, mesmo que meus filhos tenham me excluído,
ainda sou a mulher que sou. Ainda tenho dignidade, ainda mereço respeito. E mesmo que a ferida permaneça aberta, tenho a capacidade de curar, de reconstruir, de encontrar paz na minha própria companhia. Essa é a força que me sustenta hoje. Quero que quem me ouve saiba que não está sozinho se já se sentiu rejeitado por aqueles que amava. Que a dor deles é válida, mas que também podem encontrar luz em meio à escuridão. Que amor próprio não é egoísmo, mas a base para a cura e o progresso. E que, às vezes, deixar ir é a maneira mais corajosa de cuidar do seu coração. Porque ninguém merece viver em um lugar onde não é amado. Ao terminar esta reflexão, sinto que a vida me ensinou lições difíceis, mas também valiosas. Que a maternidade não é apenas sobre doação, mas também sobre saber a hora de abrir mão. Que o amor, embora imenso, não pode ser um caminho de sofrimento constante. E que o verdadeiro amor começa consigo mesmo, com o reconhecimento, o respeito e a valorização de si mesmo. Isso, mais do que qualquer jantar ou gesto, foi o que me salvou. Então aqui estou eu, com o coração partido, mas forte, com o olhar límpido e a alma serena. Porque, embora o sangue às vezes doa, o amor próprio pode curar. E mesmo que meus filhos tenham me excluído de um jantar, ninguém pode me excluir da minha vida. Ninguém pode tirar a dignidade que encontrei esta noite, nem a paz que escolhi abraçar. Porque, no fim das contas, a maior força está dentro de nós, esperando para ser descoberta. A noite avançou e eu permaneci à minha mesa, sozinha, mas imbuída de uma calma que não sentia há anos. Não havia lágrimas, nem censuras, nem medos. Apenas a serenidade que surge quando uma mulher entende que seu valor não depende dos outros, mas de si mesma. O silêncio ao meu redor era acolhedor, um cobertor macio que me envolvia e me permitia ouvir a mim mesma com clareza, sem distrações ou julgamentos. Naquela noite, sem eles, eu era eu mesma novamente. Cada mordida naquele jantar se tornou um ato de amor próprio. Apreciei os sabores, os aromas, a atmosfera. Não por necessidade, mas por escolha. Escolhi cuidar de mim, me honrar e me celebrar. Foi uma celebração silenciosa, íntima, mas poderosa. Porque não há nada mais forte do que se reconectar consigo mesmo depois de ser ignorado, menosprezado ou excluído. Aquela mesa era meu trono, meu refúgio, minha declaração de independência emocional. Olhei ao redor e vi casais, grupos, famílias, mas minha atenção não estava neles. Estava em mim, naquela mulher que resistiu à indiferença, que se recusou a ser apagada, que decidiu assumir o controle de sua história. Não havia mais espaço para a dor que antes dominava meus pensamentos. Havia uma nova narrativa, a de uma mulher que sabe que não precisa ser convidada para sentar à mesa da vida, porque ela mesma pode assumir a liderança e trilhar seu próprio caminho. Pensei nos meus filhos, na distância entre nós, nos momentos que perdemos e nos que talvez nunca tivéssemos. Mas não senti ressentimento nem tristeza profunda. Senti aceitação. Porque entendi que o amor não pode ser forçado e que, às vezes, a lição mais difícil é aprender a deixar ir. Deixar de lado a ideia de que outra pessoa tem o poder de definir a sua felicidade ou o seu valor. Essa lição, embora amarga, foi o primeiro passo para o meu renascimento. Naquele momento, senti uma força renovada. Uma convicção inabalável de que nunca mais pediria permissão para ocupar um lugar que não me pertence. Nunca mais imploraria por atenção, carinho ou respeito. Porque mereço tudo isso incondicionalmente. E se alguém escolhe não me oferecer, o problema é dele, não meu. Eles não me excluíram. Eles se excluíram de mim. E isso, longe de me machucar, me liberta. A palavra dignidade ressoou em minha mente com uma clareza renovada. Dignidade não é apenas uma palavra chique, mas um ato diário, uma escolha consciente. Naquela noite, entendi que dignidade é dizer sim a si mesmo e não ao que nos prejudica. É escolher o autorrespeito em vez do medo da solidão ou da rejeição. É o renascimento constante que surge quando decidimos nos amar sem condições ou limites. Ao terminar minha taça de vinho,
Senti o peso que carreguei por anos começar a se dissipar. Não porque a dor desapareceu imediatamente, mas porque aprendi a não deixar que essa dor definisse quem eu sou. Que eu podia sentir tristeza sem perder as forças. Que eu podia sentir saudade sem desistir. Que eu podia amar sem esperar nada em troca. Aquela noite foi o primeiro passo para encontrar a alegria na minha própria companhia novamente.